uma tela para te ajudar. Olha lá, vamos para nos ajudar. Muito obrigado, time. Vamos lá? Que aí a gente pode pensar, analisar melhor, concordar ou discordar do Bruno Henrique, não é? Perfeito. Então aí, ó, tem melhor elenco agora? Principais reservas em 2019 e em 2025. Em 2019, Rodinei, que depois virou titular, né? Exato. Anos Rodinei depois. contestado ainda, né? René, porque depois disso ele foi pro Inter, voltou, Exatamente. não foi? Isso. René, Rodolfo, Pires da Mota. Pires da Mota tá jogando no Chile de novo, não tá? Ele tá no Cerro Porteño. Ah, não, tá no Paraguai, no Cerro Porteño, é verdade. Vai pegar o Palmeiras. Diego, Reinier, Vitinho, Berril e Lincoln. O Lincoln, inclusive, ficou marcado, porque perde aquele gol contra o Liverpool. Exatamente. Na final do Mundial, Tá né? no Atlético. No final do jogo. Aí os reservas atuais, alguns deles, Varela, Ayrton Lucas, que já foi titular muitas vezes. O Varela também já foi titular. Sim. Léo Pereira ainda continua. Léo Pereira é reserva? Titular, né? Hoje acho que é reserva. Ortiz e Danilo. Né? O Alain... O Danilo não tem jogado, então para mim é titular da Pereira. Então, eu fiquei pensando, o Léo Pereira tem feito a dupla de zaga ali, com o Léo Ortiz. Luiz Araújo, Michael, Everton Cebolinha, Plata e Juninho. Bom, vamos lá. Agora vocês podem concordar ou discordar de mim e do Bruno Henrique, mas analisando a tela, eu acho que fica claro que agora, em termos de elenco e qualidade do banco de reservas, o Flamengo está melhor servido, né? Então eu não acho uma loucura o Bruno falar isso. Obviamente ele mesmo diz, né? Sem desmerecer ninguém. Você tinha o Diego Ribas, super vencedor pelo Flamengo já no final da carreira em 2019, ali sendo importante também no título da Libertadores quando entra e etc. Mas você compara ali, pô, Michael ou Berril? Acho o Michael mais útil. Até o Luiz Araújo tá jogando muita bola. O Rodolfo, ou a gente estava na tela com o Léo Pereira. Então você analisando assim, eu vejo um elenco que tem tudo, assim... O Flamengo tá metendo medo em todo mundo esse ano, isso não é novidade. Tá jogando bem, é o melhor time do futebol brasileiro nesse início de temporada. Havia terminado 2024 já bem e esse ano começa de uma forma avassaladora. Aí ganhou o título carioca assim, de forma, sem desrespeitar os rivais, de forma protocolar, de forma tranquila. Então, pensando agora que a brincadeira começa de verdade, né? Libertadores, Campeonato Brasileiro... Chega com um elenco que, pô, tem condições ali de você distribuir. Tanto que a gente estava falando aqui, pô, Léo Pereira é titular ou não é? Né? Pode ser titular numa competição e reserva em outra. Né? Porque tem elenco para isso. Vocês concordam? Eugênio. Eu acho que a comparação de elencos ela é muito favorável ao atual. Sim. Também dentro de um contexto, né? 2019 foi o primeiro ano dessa guinada do Flamengo, né? Depois da reorganização financeira, o primeiro ano em que o Flamengo investe pesado na montagem do time, ele vinha construindo o elenco, contratou ali o Guerreiro, depois chegou o próprio Diego, chegou o Everton Ribeiro, mas em 19 eles levam Bruno Henrique, Gabigol, Rafinha, Felipe Luiz, Pablo Mari. Então eles vão encorpando o time ali, eles encorpam em 2019. Então ali era a montagem de um elenco e que tinha um time titular muito forte, mas um reserva não no mesmo nível. Tanto que se falava muito que o Jorge Jesus não poupava ninguém. Não poupa ninguém, que nem aquela música lá dos Engenheiros do Havaí. Então você tinha um time titular que jogava quase sempre, e o Flamengo conseguiu fazer isso porque foi eliminado muito cedo naquela ocasião da Copa do Brasil, né, pelo Atlético Paranaense, e depois conseguiu ter ali algumas semanas para descansar o time e jogou num altíssimo nível. Até o final do ano. Eu acho que ainda era o que o Flamengo do Jorge Jesus jogava, ainda é mais do que tem jogado esse time atual. Que pode chegar lá, pode chegar no mesmo nível, mas ainda está no início de ano, vem só de campeonato estadual. Pode ser que ao longo da temporada até supere aquele time de 19, que foi, para mim, o grande time dos últimos anos no futebol brasileiro. Mas que não tinha no banco exatamente o mesmo nível de jogadores que tem hoje. Durante esse período de 19 para cá, o Flamengo foi gradativamente melhorando o seu elenco. Alguns saíram, mas outros, sempre que chegam jogadores, no mínimo, para brigar por posição. É raro o jogador do Flamengo que vem, isso aqui vai ser o reserva do reserva. Não. Normalmente, o jogador que chega é jogador para ter condição de ser titular, e por isso esse elenco hoje, que é um elenco realmente de altíssimo nível. Então, nesse aspecto, parece que sim. Agora,
enquanto o Flamengo evoluía o seu elenco de 19 para cá, outros times também evoluíram. Isso é verdade. É um Acho bom que ponto. o marco do Flamengo, Competitividade, né? do Jorge Jesus, de 19, é uma revolução no futebol brasileiro. O futebol brasileiro melhorou a partir dali, porque os outros tiveram que correr atrás também para tentar acompanhar aquele ritmo. Palmeiras, Galo. E vários outros clubes cresceram e hoje estão jogando mais. O futebol brasileiro hoje é melhor. Tem mais E eu grana acho no que- mercado também. Tem mais grana no mercado, mas também tem uma corrida por qualificação dos treinadores, né? Você vai buscar, a partir do Jorge Jesus, que se inundou o futebol brasileiro de técnicos portugueses. Né? Outros técnicos argentinos já tinham passado por aqui, mas hoje você tem a busca por um futebol cada vez melhor em termos de estrutura, de identificação de jogadores no mercado, os scouts evoluíram muito. O profissionalismo dentro das comissões técnicas cresceu demais. Fortalecimento das É SAFs, um processo, As SAFs são um pouco mais recentes, mas que estão ainda também num momento de afirmação, eu acho, dentro do futebol brasileiro. O Flamengo, por exemplo, não é SAF. Mas eu digo assim, Continua se nesse destacando no conjunto, cenário. você tem um Botafogo que se fortaleceu, a gente acabou de ver a estrutura nova que o clube preparou, O o Cruzeiro Bahia, investindo. o Cruzeiro que em 2019, não sei se estava já na A de volta, mas estava ali naquela confusão, sobe e desce, como é que fica, como é que não fica. Então é um processo de fortalecimento do futebol brasileiro que começa também o distanciamento com os demais países. A gente começa a emendar uma final brasileira atrás da outra de Libertadores da A América. partir de 19, Exatamente. Porque 18 foi Desde o então, campeão foi o River, né? O River. Então, é um conjunto que vem aí. Sobre o elenco do Flamengo, especialmente o setor ofensivo, né? A diferença é bem alta ali quando você tem Cebolinha e Michael à disposição, por exemplo, esse ano. São jogadores que seriam titulares, quem sabe, em 18 times da Série A. Bem capaz, não acho exagero, não. Sim, com certeza. É. E o Luiz Araújo também. Tá jogando muita bola. Jogadores Com 3 caras. nível de titularidade. Juninho na- agora tá desencantando, né? a Como imensa fez um maioria boa dos final do clubes da Carioca. elite. Não, como seria o Varela, como seria o Léo Pereira ou o Danilo, seja qual for o reserva. Jogariam praticamente todos os clubes da Série A, todos esses que a gente está citando aqui. O Ayrton Lucas, não jogaria? Qual time não teria Qual time Ayrton não jogaria o Lucas? Ayrton Lucas? Não é verdade? É. Então são jogadores de nível de seleção, praticamente todos aí, né? Falou Com do passagens, né? Cebolinha, enfim. Realmente é muito forte. Eu tinha anotado aqui alguma coisa aqui, esqueci, mas E pode ficar mais forte, hein? por quê? Tem o papo do Jorginho, Ah, né? o Jorginho, é verdade. Não sei Aliás, se a você gente pode tem o falar. Jorginho falando? Vamos ouvir o Jorginho, bem lembrado. Será que era isso que eu tinha anotado? Acho que Tinha era, esquecido? tentei Não, ajudar. você me lembrou. Eu estava atrapalhado aqui. Eu anotei o negócio e esqueci. São muitos anos Exatamente. atrás Essa das é a cabeça câmeras. do editor, ele já está lá na frente. São muitos anos isso, atrás das câmeras. pô. Quero aproveitar, já que eu lembrei, já que o Johnny me ajudou aqui. O Johnny é sensitivo. É isso. o apelido dele, Johnny Sensitivo. Mandar um abraço para o amigo Fernando Barreto, grande torcedor rubro-negro, nos acompanhando desde o início do programa também. Atento, um abraço para o Fernandinho, para a família. Vamos ouvir o Jorginho agora. Entrevista para o nosso site, espn.com.br. O Jorginho, jogador do Arsenal, da seleção italiana. Não sei se continua na seleção italiana. Faz tempo que não... Acho que Ele continua. é regularmente convocado, né? né? Claro que seleção tem uma data FIFA que você fica fora, outra fica dentro, mas ele é um jogador da seleção. Hoje, inclusive, joga, né? Contra a Alemanha. Transmissão dos canais de ESPN. É um jogo com pouca história, né? Só isso. Vamos ouvir o Jorginho. Eu não acredito que tenha me faltado para que eu possa ter chego, entende? Mas acredito que eu tenha curiosidade hoje de saber como é de vivenciar isso. Mas eu acredito que assim para o meu crescimento não fez falta a questão de jogar no profissional. Eu acredito que o que me ajudou foi a questão realmente no crescimento ali, né, de quando eu era criança ainda. Aquilo ali no Brasil é outra coisa, né? Eu jogava de pé descalço na rua, na praia, em todo lado. Então, acredito que aquilo tenha me ajudado bastante no meu crescimento na questão do contato com a bola. A gente viu os vídeos do Palmeiras saindo do Brasil, do ônibus e tudo mais. Então, é algo que que o treinador, que o Thomas, ele quis deixar bem claro para mostrar a importância do que era pro futebol brasileiro aquela competição, para que a gente não chegasse
desmerecendo a competição e não desse a devida importância, né? E acabasse entrando em campo com menos motivação que o adversário. Então, eu lembro bastante dessa ênfase, né, da diferença, da importância principalmente para a torcida. E acredito que aquela foi uma preparação muito boa para o jogo, de como o treinador preparou, mostrando as imagens e dando a devida importância para os jogadores sobre essa competição. Que para nós brasileiros já era muito importante dentro, né? Tá aí o Jorginho, Interessante, né? relembrando quando o Chelsea enfrentou o Palmeiras, né? Isso, em 2021. E falando, se eu entendi bem, o quanto ele sentiu ou fez falta, talvez, para ele não ter jogado um início de carreira no Brasil. Exato. Nunca jogou no Brasil, fez base no Hellas Verona. É um jogador de poucas camisas na carreira, né? Se pensar, Hellas Verona, Napoli, Chelsea e Arsenal. E, pô, por ser ele até brinca, né? Jogar descalço no Brasil quando era moleque e tal, sem dúvida. Eu imagino assim, por ser brasileiro, ter crescido fora do seu país, longe, etc. Hoje, basicamente, considerado também italiano, e por defender a seleção italiana, etc. Esse desejo do Jorginho não é de hoje, né? Ele fala, tem essa curiosidade que ele cita, né? Já houve um namoro ali entre Palmeiras e Jorginho, quando o Palmeiras depois acaba optando por tentar seguir com o Andreas Pereira, acabou ficando sem nenhum dos dois, né? E agora com o Flamengo. O Jorginho tá aqui, né? Uma perguntinha para você aí, ó. Cereja do... Pô, sem dúvidas. Eu acho que é um cara que, assim, é um momento. Se tem um momento pro Jorginho jogar no futebol brasileiro, esse momento é agora. Fase da carreira, 33 anos, é um bonde que talvez passe aí e depois, se ele vier, pode ser tarde, né? Para jogar num time competitivo como o Flamengo, que tem um elenco que tem e etc, para ser uma peça-chave, o momento é agora. Seria um excelente reforço, é um jogadoraço, sou fã do futebol do Jorginho e aqui, para mim, seria mais um jogador que o Flamengo teria que pode sobrar no nosso futebol brasileiro, seja no Brasileirão ou na Libertadores. E aproveitar esse Super Mundial, né? Tá todo mundo Exato. aproveitando, todo mundo que vai jogar o Super Mundial tá se reforçando. Boca e River tem feito isso também com jogadores de fora, que alguns retornando, outros vindo pela primeira vez, né? Trazendo toda a sua experiência internacional. Tem dinheiro, o Super Mundial paga bem, né, para isso mesmo, para você chegar lá fortalecido, né, e poder se apresentar bem. Especialmente a gente aqui do continente, né, que vamos voltar ao debate, né? Será que ainda conseguimos competir com os europeus? Ontem nós falamos sobre isso aqui também. Então, se o Flamengo pode, se tem essa condição, vai somar com certeza. E vem uma janela muito forte de meio de ano. A gente pode esperar isso de novo, né? Uma janela muito robusta desse meio de ano, porque ela vai ser parecida com a janela da Copa do Mundo, onde você muda, às vezes, a característica do seu time. O Internacional foi 2 vezes campeão pós-janela, né, em 2006 e 2010. Ele conseguiu pontuar algumas situações, pegou adversários que perderam, campeão de Libertadores, eu estou me referindo, né, acabou perdendo algum jogador no meio do caminho, os seus adversários, e o Inter aproveitou muito bem aquele momento e conseguiu ser campeão da América 2 vezes, justamente pós-pausa de Copa do Mundo. E agora não é Copa do Mundo, mas é muito parecido. A gente vai ter um mês de intervalo aí. O Jorginho que tá aqui, né, Eugênio? Tá aqui no Brasil. Ele não está na seleção para essa data no FIFA. Rio de Janeiro. Tá no Brasil. Não está para essa data FIFA. São jogos contra a Alemanha, né? Quarta Hoje. de final Alemanha hoje. da Nations League. Mas ele é um jogador, por exemplo, em 2024 fez 7 jogos pela seleção italiana. 2024, o ano que acabou de terminar. E agora temos a primeira data FIFA de 2025. Então é um jogador que está sempre ali, circulando na seleção italiana. E dizem as línguas por aí também que ele tá no Brasil agora, talvez também para dar uma olhada ali se a esposa dele não é brasileira, é irlandesa, né? É cantora e tal, é uma cantora que já participou em reality show de música e tal. Canta bem ela? Canta bem, Caterine, acho que é o nome dela. E Não, ver se pô, ele... Opinião avalizada. né? O homem conhece. E ver se ela também se habitua aí, se ela curte o Brasil, etc. Tem esse papo aí, né? Para deixar o torcedor do Flamengo um pouco mais instigado com a possível contratação do Jorginho. O Eugênio, cereja do bolo. Exagero? Eu acho que sim, porque, para mim, assim, cereja do bolo... Quem é a grande estrela de um time de futebol? É o centroavante. É o centroavante Ou o 10, ou vai. então o 10.
São os caras que jogam no ataque. O Jorginho não é atacante. O Jorginho é um construtor. É um volante de excelente passe, bate pênalti e tal. Mas ele não é assim, não é um jogador estrela do time. Eu acho que se vier, é um excelente reforço, qualifica muito, mas a cereja do bolo para o Flamengo esse ano, quando voltar, vai ser o Pedro. Que aí é o cara que vai botar a bola na rede. Hoje você tem ali o Bruno Henrique, antes de se machucar, fazendo essa posição, aí agora entrou o Juninho e tal. Mas a cereja do bolo é quando vier, é o 9-9, aquele que vai chegar, vai tomar conta da área, fazer um monte de gol. Arrascaeta e De La Cruz inteiraços. Pode ser o glacê do bolo. Pode ser. Imagina, Cobertura. Gerson, Jorginho, Arrascaeta e De La Cruz. Tá sacanagem, né? Nossa. É muito forte. Só de você começar o meio com Gerson e Jorginho, cara, pô, tá louco. É muito forte. Aí quem ia rodar nessa sua Pulgar. escalação aí é o Eric Pulgar. Talvez, Ficaria... mas é isso. Muita né? gente Tem boa, muita né? gente Vai pra reforçar botar. o banco, aquele que a gente fala. Mais um pro banco estrelado do O Flamengo. Eric Pulgar, até me lembrou o Leon aqui, sempre elogiado pelo Felipe Luiz, não é? O Felipe é fanzaço. Ele tem jogado bem mesmo. Sim, é muito bom jogador. É. É aquela coisa do Flamengo, vai buscar jogador que chega para jogar ou no mínimo para disputar a posição. Eu não sei se ele tiraria o Pulgar, sinceramente, porque é um jogador de mais Difícil. pegada ali no meio de campo. Talvez ali quando o Arrascaeta não estivesse bem, etc, né? Então, colocar o Jorginho um pouco pra frente. Bem, o fato é Dor que... de cabeça boa, né, Eugênio? É, Pô, tá não é louco. pra montar o time, cada semana é um time, porque você tem jogador que se machuca, às vezes você vai poupar alguns, colocar outros, montar o time no dia a dia. Agora, é um jogador que chega para qualificar as possibilidades, né, as opções que o Felipe Luiz vai ter. Isso aí é indiscutível, com muita experiência e com muita qualidade de toque de bola. Então, vamos esperar para ver como é que vai ser o quebra-cabeças do Felipe Luiz, só com peças de altíssimo nível. O problema é quando não tem, né? Aí Essa complica. dor de cabeça todo treinador quer. Vai Lúcio, jogar esquece. Libertadores, vai jogar Super Mundial, vai jogar a Copa do Brasil, Brasileirão. Tá tudo certo. Traz. Tem que rodar. É. Obrigatoriamente tem que rodar. A gente estava até ouvindo, o Plihal ouviu, né? O BAP, Sim. na lá prévia no- do sorteio lá. E ele falou, né? O Flamengo deve jogar pelo menos 74. Ele está mais ou menos colocando aí. Pode chegar a 81 jogos É muito na jogo, temporada, que termina no dia 21 de dezembro. Agora, depende. Não sei como é que vai ser essa situação. Ninguém se pronunciou sobre isso, porque o campeão da Libertadores vai jogar aquele Intercontinental, que o Botafogo jogou ano passado. Só que esse Intercontinental vai acontecer enquanto o brasileiro estiver correndo ainda. Porque o brasileiro vai até 21 de dezembro. Então, mas aí se não o dá, aí é campeão da impossível. Libertadores for um time brasileiro, como é que faz? Vai ter que Pra abrir jogar uma... A um logística, Intercontinental, onde vai ser disputado o Intercontinental? eu acho que é lá de novo no Catar, né? Se for de novo no Catar, imagina, com o Brasileirão rolando, cara. Como é que vai fazer? Vai viajar um time para o Catar, outro fica... E se estiver disputando o título do brasileiro? Manda para lá que time? Então, esse calendário maluco gera esse tipo de situação. Então, quanto mais jogador bom você tiver, melhor. É isso. E lembrando que vários desses bons jogadores do Flamengo servem às suas seleções. A brasileira está com bastante gente agora, mas tem a chilena, tem a uruguaia, tem... E assim vai. Né? Equatoriana, né? Equatoriana, e tem mais o Jorginho, que daqui a pouco com a italiana. É claro que a data não tem jogo na data FIFA, mas tem a ida e a volta. Exato, Né? O jogador estamos chega descontado, né? Vai jogar na altitude, vai jogar um lugar mais distante, aí você já perde o atleta. Então, ter grupo é fundamental para ganhar. E tem um que foi, inclusive, jogador de Copa do Mundo, o Alexandre, o lateral esquerdo, que falou já sobre o Mundial. Ou Super Mundial. Vamos acompanhar. Bem, todos estamos super empolgados para esse momento. Acho que tem vários jogadores aqui que ainda não vivenciou jogar contra grandes equipes, principalmente europeias. Então isso vai ser uma grande chance para eles vivenciar esse tipo de sensação. E também muitas vezes aqui no Brasil se compara muito a qualidade, seja do Brasil, da Sul-América com a Europa. Então realmente nesse campeonato a gente vai conseguir ver isso. A minha expectativa é grande. Sabemos que tem muitas coisas que vai acontecer até essa partida. Porém, estamos já nos preparando
também mentalmente, porque vai ser um jogo diferente de todos aqueles que estamos acostumados, mas como sempre vamos fazer o nosso melhor e antes de pensar no Chelsea, vamos pensar na nossa equipe. O Flamengo sempre tem o objetivo de fazer o melhor em qualquer competição que entra. Esse sempre é o nosso objetivo, de entrar nas competições, chegar ao fundo para ser campeão. E vamos fazer o nosso melhor. E esse nosso melhor vai ver até onde a gente vai chegar. Antes de pensar no Chelsea, temos que pensar no Flamengo, viu, Luke? Tá bem, e tá correto. A gente está falando e com justiça do Flamengo, que fez uma ótima primeira parte, debatemos isso ontem também, o parâmetro do estadual, a declaração da diretoria, essa imagem era de ontem, do treino aberto, né? A conversa do Pedro e do Léo Pereira, a gente achou que era ele, não sei se dá para ver bem agora. Acho que é o Léo Pereira, sim. Parece que era ele, enfim, tá tudo certo, mas o Flamengo tem que também fazer acontecer, né? E agora a régua, ela muda, a vara, ela sobe, e você vai precisar ter essa entrega. O elenco é muito bom, o time vem jogando bem, vem, mas muda a parceria, né? Muda o adversário. Então vai precisar confirmar isso aí. E tá certo, é o Flamengo primeiro, tem que ver como ele vai se comportar nessa ida e volta de viagens continentais, nessa ida para o Mundial e retorno, jogador que vai para a seleção e volta. Semana que vem, tá todo mundo aí, tá todo mundo bem pós-seleção, todo mundo inteiro, vai dar para começar com o time completo, o Brasileirão, com o Inter já, né? FIFA, né? Que sempre sim, pega jogadores aí do mundo inteiro. Pega, sempre. E agora o duelo é contra o Inter. Estreia no Brasileirão, na abertura do Brasileirão. Sábado, dia 29 de março, Flamengo e Internacional. Baita pega. Jogaço. E aí? Né? Já é diferente você enfrentar os times do estadual, com exceção dos grandes. Os tal, jogos entre Inter e Flamengo ano passado foram muito bons. Exato. Os dois. E vem de novo, belíssimos duelos aí. O Inter empolgado, também com um bom time. A gente vai ter a real medida desse super Flamengo, que a gente falou ontem e está falando agora também. Agora é a Vera, né? Agora é a Vera. A gente analisando aí que vai ter Inter pela frente. Logo na sequência, estreia da Libertadores fora contra o Deportivo Táchira, que assim, pode não ser um excelente clube, né, Eugênio? Mas pegar o Táchira lá sempre é chatinho. Lá ele sempre dá trabalho. Sempre dá Aqui trabalho. deve dar, mas E eu lá tava... Trabalho? Táchira dá trabalho? lá é chato. É o grande Lá da sim, Venezuela, né? chatinho. É um dos grandes da Venezuela. Um dos Não é maiores campeões. Nossa senhora, né? Não... Atual bicampeão. Claro que tecnicamente é inferior ao Flamengo, bem inferior. Mas o jogo lá sempre é um jogo enrascado. Pode ser que o Flamengo passe por cima disso com facilidade, mas eu lembro de vários jogos em que times grandes brasileiros foram lá e tiveram dificuldade para jogar. Já tem um palpite. 3-1 Flamengo. Lá? Tá bem? Lá. Ousado. A bola não é redonda? Lá Aí ele no gramado. começa a comprovar o 70%, o super elenco. Ele começa. É isso aí, agora é hora de Estou ver. menosprezando o time do Não. Táchira, Não. que É que o Flamengo é muito forte, sinceramente realmente. eu mal conheço o time do Táchira. Eu estou falando pela força do Flamengo, só Sem isso. dúvidas. E até falando da força Claro do que eu Flamengo posso quebrar a cara. e respondendo quer a bater pergunta sobre o aqui time do abaixo, Táchira? Não. eu acho que sim, gente. Eu acho que é o time brasileiro com mais chances de tentar surpreender o mundo no Super Mundial, né? Até porque ele fala do Chelsea e tal, a estreia não é contra o Chelsea, né? O Flamengo pega primeiro o Esperance, Segundo depois o o professor Flamengo. Celso Zelt, é o Esperance. Esperance, isso, muito bom. Ça va bien. Agora, são 18 jogos no calendário, 18 jogos no calendário ainda para o Flamengo ter antes de pegar o Esperance. Tem muita coisa que vai acontecer. turno Tem que de ver, brasileiros. assim, o Flamengo sofre muito, principalmente no setor ofensivo, com lesões. Né? O Bruno Henrique mesmo ficou fora um tempinho, o Cebolinha Tá fora sofre, agora, o Bruno tá Henrique. fora, né? Cebolinha, muita Cebolinha, lesão nos Michael últimos tempos, hein? também, vez ou outra, aparece no Desde o DM. ano passado, os né? dois recorrentemente. Luiz Araújo voltou agora, mas ficou um tempo fora. Então, eu acho que um ponto de interrogação para a gente analisar o Flamengo no Mundial, que sim, para mim é o brasileiro que tem mais condições de surpreender, é como vai chegar fisicamente até lá, porque é uma pancadaria de jogos, né? Arrascaeta, De La Pedro. Cruz. Que tem Não só o Mundial, mas pensando em brasileiro, em Libertadores, todas as competições. O grande desafio do Flamengo não é só de agora, é já É a saúde. dos últimos anos, é sustentar até o final do ano um nível de competição alto. Sim. Porque realmente é um calendário praticamente impossível. Por isso a gente fala que reforça a importância de ter um elenco que permita ao treinador ir dosando a carga de cada atleta, né? Porque você tem alternativas boas no banco de reservas.